Estamos de volta com o Hora da Saúde de hoje. O nosso assunto, a formação da autoestima. E nesse segundo bloco a gente continua falando sobre a construção da autoestima na infância. E para isso, nós contamos agora, além da contribuição do Dr. Marcelo Gobo Júnior, também vamos falar com a neuropsicóloga Marina Celestino Soares. Ela que fala com a gente remotamente lá de Uberlândia, Minas Gerais. Olá, Marina, tudo bem? Olá, como vocês estão? Muito bem, um prazer falar com você, direto de Uberlândia. Sim, nem tudo de ruim é de todo ruim, né, gente? Isso facilitou um pouco a nossa vida, diretamente de Uberlândia. E nesse momento em que a gente precisa de distanciamento social, se manter mais longe um pouco das pessoas, essa possibilidade é maravilhosa. Marina, muito obrigada. Queria que você já começasse falando sobre qual o papel dos pais na autoestima, na formação da autoestima. Ótima pergunta. Eu primeiro gostaria de contextualizar falando do desenvolvimento da criança e do adolescente, porque eu sinto que os pais nesse assunto ou se sentem muito julgados ou muito perseguidos. Então eu já queria começar falando para os pais que está tudo bem fazer o que vocês dão conta. Nesse sentido, o desenvolvimento da criança e do adolescente na construção da autoestima se dá não só por fatores emocionais e as estimulações do ambiente, mas também fatores de ordem orgânica, biológica, social, cultural, que vão se manifestar a partir da família, da escola, da comunidade e também da sua própria interpretação. Então, contextualizando esse cenário, eu queria dizer que os pais, vocês também têm um fator muito importante nesse desenvolvimento da autoestima. Como? Porque o pai é o nosso primeiro torcedor, né? O pai valoriza tudo. Primeiro passo, primeiro desenho, primeira fala, é festa. Então, a valorização dos pais em tudo que as crianças fazem ajuda na autoestima. Mas não é só uma supervalorização da autoestima. É ajudar o filho a perceber o que ele é bom, o que ele é ruim, e não ficar só supervalorizando. É literalmente ajudar ele a pensar e se perceber nas suas potencialidades e suas dificuldades e o que fazer com elas. Marina, e nesse contexto todo, quais são os maiores desafios dos pais nesse processo? Eu diria que como fazer isso, né? Como a gente conseguir ressaltar as potencialidades e as dificuldades das crianças. E aí eu já queria começar falando que um dos desafios é no sentido de partir da sua própria experiência, né? O que eles aprenderam e como eles vão passar isso para frente, como eles vão instruir a sua criança, o que eles vão ensinar para a sua criança. E talvez seja em fazer este feedback honesto, né? No que é bom, no que é ruim. Então, vou dar um exemplo de uma situação. Então, olha, a criança fez um desenho que não ficou muito bom. E ela percebeu que não ficou muito bom. Então, um feedback honesto seria falar, olha, esse realmente é um pouco mais difícil do que o anterior, mas vamos continuar tentando? Vamos treinar mais um pouquinho? E olha só, e não é simplesmente assim, você dá conta sim, você deu conta desse, você vai dar conta desse. Então, descobrir esse meio termo talvez seja um desafio, e outro desafio seja partindo do seu próprio estilo parental. Então, a literatura traz 3 tipos de estilos parentais. Então, o pai democrático, que apoia, que acolhe emocionalmente, que faz um diálogo e com a participação democrática da autonomia da criança. Um pai autoritário, e aí esse pai já faz coerção física, hostilidade verbal, regulação da punição. E o permissivo, que deixa, né? Deixa fazer, deixa acontecer. Então, talvez um outro desafio nesse processo da autoestima seja perceber o seu próprio estilo parental e mais, como lidar de uma maneira assertiva com essa criança, reconhecer suas emoções, as suas potencialidades e suas dificuldades, já que talvez isso nem foi ensinado para eles antes, né? A gente vive numa criação que a gente não se falava muito disso. E aí tem uma questão que pode ajudar, que dentro desse modelo de feedback que a Marina traz para a gente, que é onde a gente vai colocar a nossa luz, né?
O que a gente vai enfatizar? A gente está acostumado, por exemplo, em relação a esse exemplo do desenho, que é uma situação do cotidiano, né? Então, isso faz parte do desenvolvimento da criança, ela vai desenhar, faz parte das atividades lúdicas que é esperado para aquela idade, e aí eu posso colocar toda a minha energia em falar, esse desenho ficou muito bom, ou esse desenho ficou muito ruim, ou você dá conta de fazer melhor do que isso. Todas essas falas, elas vão gerando um foco muito grande no resultado. E aí eu vou aprendendo com isso o quê? Que eu sou o resultado que eu consigo gerar, né? E é aí que vai nascendo essa questão que a gente trouxe no primeiro bloco, da noção do eu e do valor que eu vou atribuir àquilo. Então eu entendo que um desenho bonito me faz ser uma pessoa de valor, um desenho feio me faz uma pessoa sem valor. Então agora a gente está conseguindo tornar isso concreto, né? É o que a gente discutiu no outro bloco. E como que a gente transforma essa lógica, né? Porque antes disso vem uma outra pergunta, o que é o bonito e o que é o feio, né? E aí como que eu vou construindo isso, que dialoga com um outro tema que a gente já discutiu aqui, que é aquela busca do corpo perfeito. Aonde nasce aquilo que a gente discutiu naquele programa? Nasce aqui, né? Nessa dinâmica. E aí eu posso fazer essa mesma situação da seguinte maneira, olha, eu achei fantástico você fazer esse desenho. O que você percebe aqui que ficou legal? O que você gostaria de melhorar? E aí você já está trazendo para a criança essa capacidade de refletir sobre o que é. Você está colocando a luz no esforço dela. Que legal que você fez, que legal que você tentou, né? Aí ela às vezes não gostou e ela sabe que não gostou daquilo. E aí você pode tentar de novo, né? Você pode fazer da maneira como você quer. E quanto mais você devolve para essa percepção de que você tem escolha, de que você pode fazer de novo, de que você pode tentar melhorar, você vai ensinando ela a lidar com o erro e com a frustração de não conseguir o que é o objeto do próprio desejo. E não achar que essa construção de uma boa autoestima é só baseada em elogios. Isso também é um desafio para os pais, não é? Exatamente. E muito porque a criança ela aprende de modo simétrico pelo comportamento de outras atividades, né? Então não adianta você, no momento do desenho, só fazer aquilo. Ela vai captar essa informação e comparar com outras situações da vida, né? Então, o que o desenho representa para ela, e ela vai transpor isso, por exemplo, para como o pai e a mãe lidam com o trabalho. Se eu conto para a criança, por exemplo, que eu trabalho por conta do dinheiro, eu estou ensinando para ela que trabalho é dinheiro, né? Agora se eu falo, não, eu trabalho para ter realização, para ser feliz. E aí eu estou ensinando para ela o que significa trabalho. E aí ela vai lidar no cotidiano dela com aquilo que é o equivalente para ela. Então o desenho é a minha situação de trabalho, a escola é o equivalente da minha situação de trabalho. E a criança vai lidando com aquilo, espelhando aquilo que ela vê com os pais. Assim que a gente vai construindo essas relações de sentido e de autoestima. Mas para que os pais consigam fazer isso, isso também tem relação com a autoestima, personalidade, temperamento deles também? Sim, é o que a Marina disse. Tá tudo bem fazer o que você dá conta, né? Não tem certo e não tem errado. Todos nós passamos por experiências de pais e de mães que acertaram e que poderiam ter feito diferente também em alguns pontos. E a gente tem o que muda. O que muda é a minha consciência, né? Agora, a partir desse momento que a gente está discutindo sobre isso, você pai, você mãe que assiste a gente, ou você que vai compartilhar esse vídeo porque gostou dessa informação para alguém que é pai, para alguém que é mãe, vai poder pensar sobre. E aí é o momento não de desesperar, nossa, fiz tudo errado. Não, nossa, eu posso fazer melhor. Marina, e criar e estabelecer regras também faz parte desse processo? Faz. E tem que ser colaborativo. Então, são regras claras, regras que fazem sentido e regras acordadas com a criança.
Então, ela tem que saber o que é esperado dela, no sentido de um comportamento esperado, e ela tem que participar dessas regras também, no sentido de conhecê-las, de tentar colocar em prática e qual o comportamento adequado para colocá-la em prática. E as regras, elas ajudam a entender sobre os seus limites e também o que é esperado para executar esses limites. Então, uma sugestão, quando a gente estabelecer regras, lembrar que estamos lidando com crianças e adolescentes, é um quadro de rotinas. Então, qual que é a rotina da casa? E uma sugestão é que seja claro. Então, por exemplo, uma rotina é conversar tudo o que eu preciso. Me abrir para meus pais. Falar sobre minhas dificuldades. Isso é muito amplo. A chance disso falhar é imensa. Então, como eu faço com que essas coisas se tornem mais acessíveis e que as regras sejam cumpridas de uma maneira mais assertiva? Eu entendo o que é isso. Então, ser mais claro para os meus pais. Dizer sobre quando você faz algo que você não acha que é tão bom, ou dizer sobre algo que você está com dificuldade e que não consegue entregar no tempo certo, ou que você não conseguiu concluir. Então, o que é isso? Como a gente transforma esse desejo em um comportamento compreensível para a criança? E ensinar ela também como faz isso. Então, o quadro de rotinas com comportamentos claros vão ajudar a criança a se organizar e conseguir ser mais assertiva e funcional e fortalecer o que ela dá conta e o que ela não dá conta, de uma maneira honesta. E a gente começou falando, né, sobre o que vai além de elogios, né, e sobre os maiores desafios dos pais. Esse processo de construção dos desafios é realmente um desafio, né, até pensar um quadro de rotinas, pensar regras, né, é um desafio. E também como reforçar positivamente o que a criança acerta e o que a criança erra. E como ensinar para ela a perceber isso e entender que essa percepção sobre as facilidades e as dificuldades já fazem parte da sua construção do eu. Então, caso você, pai, mãe, que esteja nos ouvindo pensando, gente, como que eu ponho isso em prática? Fique tranquilo. Quando a gente pensa em fatores protetivos e fatores de risco para a criança, eu falo que assim, é transgeracional, é o treinamento de habilidades parentais. Então, caso você tenha dificuldade, você pode procurar um psicólogo para fazer a orientação parental. Ele vai te ensinar a como aprender a como colocar essas habilidades em prática. Vocês vão aprender essas habilidades e ensinar as suas crianças a fazer isso na sua rotina. E mais, a gente também tem que se beneficiar disso. Talvez o próprio autocuidado, né, porque a gente falou do temperamento do próprio pai, da personalidade do próprio pai. Então, você também se autoconhecer, respeitar as suas fronteiras, já é um fator protetivo de como a sua criança, seu adolescente vai fortalecer as fronteiras dele, né, e também as potencialidades dele. E o treino de orientação parental, ele é preditor de bons desempenhos de crianças, no sentido de ser mais colaborativo, ter menos riscos de ansiedade, transtornos psicológicos no futuro. Uma coisa que é interessante é a gente trazer isso para uma realidade do nosso cotidiano. Então, imagina que a criança não foi bem na escola e ela vai contar para o pai ou para a mãe. E aí ela não foi bem na primeira prova. E ela já tem um medo da punição que aquele não ir bem pode trazer para ela. E ela esconde, tenta lidar com aquilo sozinha. E ela vai indo até que ela tem um boletim que ela pode repetir o ano ou ter uma dificuldade muito grande. E aí ela decide contar porque é inevitável. Ou a escola liga para poder informar os pais. E esse tipo de situação é o que pode ser um motivador para a gente poder pensar o nosso modelo. Se a criança e o adolescente têm essa dificuldade de contar sobre esse insucesso, ou se ele está lidando com isso dessa maneira, eu preciso pensar o que é eu como pai, eu como mãe, eu como professor, eu como principal responsável do cuidado,
posso fazer para que isso não aconteça, né? Qual que é o nosso objetivo em relação a isso? Se eu ajo de maneira condenatória, a criança e o adolescente, ele vai evitar a punição, assim como a gente evitaria se estivesse naquele mesmo lugar, né? Então, por que é difícil falar sobre isso com os pais? Aí, qual que é a reação que os pais têm diante disso? E aí, onde isso foi aprendido? A gente volta lá no exemplo do desenho, né? Quando eu tenho uma frase assim, você pode fazer melhor, eu sei que você dá conta, eu não valorizei o esforço, eu valorizei o resultado, e eu ensinei para essa criança de que o único resultado admissível que traz valor para ela é o resultado positivo. Então ela vai ter um insucesso escolar ou uma dificuldade em algum ponto específico, falar sobre isso vai ser um problema. Falar sobre isso ser um problema reforça o comportamento de esconder aquilo. Eu preciso esconder porque senão eu não tenho valor. E aí, a partir de então, eu tenho um grande problema aqui, que foi crescendo e magnificando. Conforme a gente vai crescendo na nossa fase de vida, isso vai tornando um outro colorido, né? E aí, a gente tem o temperamento, ele é invariável, como a gente disse, né? O que a gente tem poder de aprender e desaprender envolve nossos traços de personalidade, que derivam do nosso temperamento. Então, eu posso reaprender isso. Então, se eu, pai, eu, mãe, estou ouvindo isso, eu não preciso me desesperar, que a coisa não está perdida. Agora é o momento de refletir e de aprender como eu faço isso. E tirar o foco do resultado, né, e colocar ele no esforço, no aprendizado, no que está tudo bem. Existe um estudo que foi feito nos Estados Unidos, que o simples fato de contar para a criança de que ela pode errar e que está tudo bem, aumenta o desempenho escolar. Para a gente perceber o quanto isso é significativo, né, e o quanto isso dialoga com essa questão da autoestima. Doutor Marcelo, muito obrigada pelas suas contribuições no programa de hoje. É sempre um prazer ter você aqui. Obrigado, Glaucio. Eu que agradeço pela oportunidade. E você já sabe, doutor Marcelo se despede da gente agora, mas a Marina Celestino Soares continua com a gente, você continua aí, daqui a pouquinho a gente volta com o Hora da Saúde falando mais sobre a formação da autoestima.